A paz do Senhor Jesus, queridos. Este é o nosso 15 minutos com a Bíblia. Nós vamos aqui estar falando hoje sobre o capítulo 1 do livro de Daniel, especificamente do versículo 3 ao versículo de número 21. Depois você pode estar lendo esta passagem, aí conferindo. Nós estamos numa jornada de estudo no livro do profeta Daniel. E hoje nós queremos aqui estar falando nesse vídeo colocando um tema aqui nesse vídeo, coragem para ser diferente. Não era, querido, muito fácil ser um jovem nos dias do profeta Daniel. A nação inteira ela estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual, eles haviam se acabado com a reforma do rei Josias. Nós já falamos isso com os irmãos nos outros vídeos anteriores. E agora então a Babilônia, ela era o maior império do mundo nessa época. Podemos dizer assim que ela era a senhora do universo. Então, nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, guerra e ameaça de uma invasão internacional, é que Daniel cresceu. E foi nesse tempo dramático que ele viveu a sua infância e a sua adolescência. Seria ele o produto do meio? Seria ele mais um a embrenhar-se nas sombras espessas do pecado? A pergunta é: como ser um jovem fiel a Deus num tempo assim tão caótico como o tempo em que Daniel viveu? Então nós vamos estar falando sobre Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. A vida de Daniel ela é um farol a ensinar-nos o caminho da integridade, o caminho certo no meio de uma escuridão do relativismo. O seu testemunho ali rompeu a barreira do tempo e ainda encoraja homens e mulheres em todo o mundo a viver uma integridade, uma fidelidade ao Senhor, mesmo em um mundo tão caótico, tão dominado pela apostasia, pelo pecado e por todas as coisas que desagradam a Deus. Então nós vamos observar alguns aspectos da vida de Daniel. Em primeiro lugar, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel ele possuía valores absolutos. Ele era ainda um adolescente, mas ele tinha um conhecimento de Deus. Mesmo sendo um jovem, ele conhecia Deus. Ele era ainda jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. E sempre procurava andar no certo, aquilo que agrada a Deus. Ele estava no alvorecer da sua vida, mas ele não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. Então ele era um jovem que tinha coragem de ser diferente, mesmo vivendo em um mundo totalmente dominado pelo pecado. Em segundo lugar, no meio de tragédia tão terríveis, Daniel ele não deixa o seu coração se azedar. Ele teve muitas perdas. Daniel ele perdeu a sua nacionalidade, ele perdeu a sua bandeira. Daniel ele perdeu a sua pátria, o seu lar, perdeu a sua família, foi arrancado dos braços de seus pais, de seus amigos, de seus vizinhos. Ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados. Daniel ele perdeu sua liberdade. Ele saiu de casa não como estudante, mas como escravo. Daniel ele perdeu até mesmo a sua religião. Seu país foi invadido, sua cidade arrasada e o templo do Senhor foi derrubado.
O seu povo estava debaixo de opróbrio. Daniel estava agora longe de casa, em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem sacerdote, sem os rituais de culto. Então Daniel, a despeito de tantas perdas, ele não deixa o seu coração ser envenenado pela mágoa. Em vez de ele buscar vingança contra os seus inimigos, ele deixa ser um instrumento de Deus para eles. Daniel, ele não é um jovem influenciado, mas ele é um jovem influenciador. Ele não é um jovem que é influenciado pelas circunstâncias ou pelos outros que estão à sua volta. Ele é um jovem que influencia os demais. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel ele não se corrompeu. A Babilônia, como eu já disse para os irmãos, ela era a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Daniel ele vai como escravo para uma terra que não conhecia Deus, onde o pecado andava, campeava solto. Mas mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel ele mantém-se íntegro, mantém-se fiel, mantém-se puro diante do seu Deus e também diante dos homens. Você vai ver isso nos próximos capítulos, quando a Bíblia diz que aqueles homens que o acusavam chegaram a dizer: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Ou seja, em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, Daniel se sobressaía como puro, fiel, íntegro, diante de Deus e também diante dos homens. Um exemplo a ser seguido. Daniel, um jovem fiel a Deus, ele apesar de um presente de oportunidades e de grandes riscos. Daniel, ele é um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades e de grandes riscos. Nós vamos falar sobre duas oportunidades que Daniel teve. E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre os riscos que ele correu nestas oportunidades que ele teve na vida. Viver, querido, exige discernimento. Viver num mundo como Daniel vivia precisa de discernimento. E os tolos, eles naufragam, quer pelas oportunidades ou quer pelos riscos. Aquele adolescente arrancado do seio de sua família como escravo, ele teve oportunidade e riscos. A vida ofereceu-lhe muitas propostas sedutoras. Vejamos então aqui quais foram, as suas oportunidades. Em primeiro lugar, ele foi escolhido para estudar na Universidade de Babilônia. Nabucodonosor ele era um estadista, um estrategista. Ao mesmo tempo em que seus exércitos eram devastadores, queimando casas, cidades, demolindo palácios e templos, ao mesmo tempo em que eles assassinavam, saqueavam, carregavam manadas para a Babilônia, também eles criam uma universidade para formar jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores da sua cultura. Então o método de Nabucodonosor era deportar a nobreza, os jovens nobres de cada nação conquistada e integrá-la no serviço público da Babilônia. Então, esses jovens formados, eles mesmos governariam sobre os demais súditos conquistados. Então, assim que aquele povo se rebelasse, então esses jovens teriam que fazê-lo contra o seu próprio povo
ou até mesmo contra os seus próprios filhos. Se eles estando no poder da Babilônia, eles teriam que tomar atitudes ou contra ou a favor do seu próprio povo ou dos seus próprios filhos. Em segundo lugar, Daniel ele recebeu uma proposta de emprego ou uma promessa de emprego e de sucesso profissional. Daniel, lá no capítulo 1, versículo 5 ali, nos informa que o curso ali da Universidade de Babilônia, ele era intensivo, pois durava apenas 3 anos. Então, depois disso, ele iria assistir no palácio com a garantia de emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Era uma chance de ouro, podemos dizer. Era tudo que um jovem queria na vida. Era tudo que um pai podia sonhar para os seus filhos. Mas fica aqui, querido, um alerta. Cuidado. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ficar rico vendendo a sua alma para o diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? O que adianta você ser famoso, mas você não ter uma vida limpa, uma vida íntegra? Muitas pessoas, elas mentem, corrompem-se, roubam, matam e morrem, só para alcançar sucesso. Muitos destroem a honra e a família para chegar ao topo da pirâmide social. Mas esse sucesso, querido, é pura perda. Ele tem um sabor de derrota. Ele é o mais consumado dos fracassos. Então, querido, é o discernimento que nos dá percepção para saber quando uma aparente oportunidade esconde atrás de sua sedução um grande risco. E Daniel, ele viu com clareza alguns riscos nestas oportunidades. E ele soube se cuidar de todos. Ele soube se desviar de todos. Ele soube ter cautela diante de cada palavra que ele falava. Ele soube ter cautela diante de qualquer atitude que ele ia tomar. Na mente e no coração de Daniel estava primeiro o seu Deus. Ele não fazia nada que ele via que iria desagradar ao seu Deus, que iria manchar a sua integridade. Então ele sempre, com discernimento, procurou agradar ao Senhor acima de tudo e de todos. Que este seja também a nossa atitude, querido. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre alguns riscos que Daniel viveu, alguns riscos que ele passou. Quando ele teve essas duas oportunidades, ele também teve risco, correu riscos, mas em tudo ele se manteve íntegro e fiel ao seu Deus. Não perca o próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.